Meu amigo Matheus Soares. Bom, meu amor, como é que você tá? Fala, Britão. Boa noite, pessoal que nos acompanha. Tudo bem, Brito? Tudo bem, cara, satisfação. A gente agendou essa live já há um tempo atrás, já, e o tempo voa, né? Como diz o nosso amigo lá, o Mário também, o Marcelo que gosta de voar, o tempo voa e chegamos aí. Aos nossos convidados, Parecia à tão nossa distante, audiência que né? está chegando. Logicamente, a gente vai saudando o pessoal aí, e espero bastante gente hoje também do Centro-Oeste. Você fala da onde, Matheus? Goiânia? Eu falo de Goiânia. Goiânia. Fale aí, enquanto o pessoal está Goiânia. chegando aqui, eu não tive o prazer de conhecer Goiânia. O que tem de bom em Goiânia, aí? Além da ITSS, que a gente falou depois, que é a tua empresa, né? O que tem de bom em Goiânia? Uhum. Alô, Grácia Arnosti, nossa Cara, colega, está chegando aí. primeiro tem minha esposa, né? Minha esposa entrou aí também, Giovana Alexandria, é minha esposa. Então tem minha esposa Opa, aqui. bem-vinda. Ela é uma goiana, mas não é goianiense. Ela nasceu no interior aqui do estado. Mas Goiânia, cara, Goiânia é uma cidade muito boa. Você consegue, você consegue viver aqui com uma quantia financeira menor, né? Então você consegue comer bem, talvez gastando bem menos do que você gasta em outros centros. E tem muito calor, né, cara? Muito calor, que é uma cidade bem quente. Funcionário do mês aqui, o ventilador tá dando um apoio aqui na live também. Mas, Você é mas é um excelente daí, lugar, cara. A Graça até falou, tem uma filial da E3. Tem gente mais da E3 aqui. e alguns já estão chegando por aqui. O Cristiano Grade, meu grande amigo. Estou vendo a Priscila, a Marcela Jacob. Esse é o do pessoal da Legião de Brasília, né? O pessoal que está chegando É, o aqui. Cristiano, o Cristiano manda no interior aqui do estado, né? A gente não pode nem ficar Ah, é falando isso mesmo, em né? público, não, porque ele não gosta. É, o Cristiano é forte, Toma. rapaz. Mas então conta aí pra gente que ele participou de uma live aqui, mas não falou sobre isso. Ele manda aí mesmo, né? É É, governador do estado, hein? rapaz, ele não é porque puxa muita atenção, né? Então ele prefere ser mais discreto. Ah, legal, meu grande amigo Cristiano lá da imersão de São Paulo, lá. A Giovana Guerra está chegando também, boa noite. E então, Goiânia é um lugar muito bom. Você é daí, Matheus? Natural de Goiânia Não, mesmo? eu sou tocantinense, Brito. Eu Nossa, nasci no interior do Tocantins. rapaz, que cidade é? Eu nasci em Guaraí, Poxa. que tem esse nome por conta da grande população de lobos guarás que existia ali na região. Então, quando Hum, foram fundar a cidade, criaram o nome de Guaraí, né? E a uhum. cidade que eu nasci ali. Você quer que fale o ano que eu nasci? Que eu nasci ali por volta de 96, em meados de 96. É o jovem. O Matheus é o jovem talento da E3, o nenê da E3, né? Márcia, Lenita, boa noite, boas meninos. Opa, obrigado pelos meninos aí, Márcia. Meninos é pra ti, né? Logicamente. Não, ela Seja falou no bem-vindo, Márcia, plural. também. A gente, Como é que a gente vai você, falar você, sobre. você terminou aí em Goiânia? Pela empresa, para o trabalho, está tempo por aí? Na verdade, não. Eu terminei meu ensino médio no Tocantins, né? E aí, assim que eu finalizei o ensino médio, eu já comecei ali a visualizar algumas carreiras, né? E aí eu tenho família que mora aqui. E naquele Uhum. momento eu passei numa faculdade aqui, comecei a estudar aqui, né? Comecei estudando engenharia e aí vim para cá para ficar por aqui e estudar engenharia. E aí Uhum. depois, Brito, minha família continuou morando em Tocantins, né? Eu tinha familiares aqui, tenho familiares aqui, mas minha família continuou naquele momento morando em Tocantins. Mas aí logo em seguida eu fechei a faculdade de engenharia, né? Tranquei ela e fui para outra faculdade. E essa outra faculdade só tinha aqui. Era o Uhum. lugar mais próximo que tinha, né? Então, o estudo E que aí eu levou fiquei por você aqui. para o estudo que levou você para Goiânia, então. E sobre a sua Isso. empresa, eu tive o prazer de falar com vocês, aí, fazer uma palestra para vocês, a ITSS Tecnologia. Isso. Logicamente, tive conhecimento de algumas coisas, mas gostaria que você falasse aí. Eu vi que é uma grande empresa, uma jovem empresa, cercada de jovens, mas com trabalho
muito profissional, né? Fale um pouquinho da sua empresa, hein? Não, Trabalho com excelente. Hoje eu trabalho na ITSS Tecnologia. Ela é uma empresa de consultoria na área de tecnologia, mas nos últimos anos aí ela passou por uma mudança, né? E acabou também desenvolvendo bem a frente de produtos. Então aí a ITSS, hoje o grupo ITSS, né, como um todo, ele já tem aí no mercado alguns produtos que são bem conhecidos. Um deles voltado para a qualidade, né? Ambos são aplicativos bem industriais, tá? São produtos voltados para grandes indústrias. E um Uhum, voltado para a qualidade e outro voltado para a área de manutenção. E aí uhum. a empresa ela se tornou, né, nacionalmente conhecida por conta desses produtos. Mas regionalmente ela sempre foi muito forte, desde ali da fundação com o Marcelo, depois entrou o Bruno também, que são hoje os dois diretores da empresa. E eu atuo lá na área comercial dessa empresa, que foi aquela oportunidade, aquele time que você teve a oportunidade de conhecer e com certeza compartilhar muita coisa legal com a gente, né? Muito bom, então. E aí, pela tecnologia, você chegou a vendas. Eu noto que você tem lá na empresa, a gente ouviu você falar muitas vezes, além da comunicação, que você gosta muito, que você trabalha muito, se comunica muito bem, você tem uma paixão por vendas, né? Ou seja, esse conhecimento de tecnologia leva você também para vendas e a provocação de você da live de hoje é a comunicação assertiva como propulsora de vendas. Eu gostaria que você começasse falando de vendas, sobre o que é vendas para você. Beleza, Britão. Você... Antes, só deixa eu fazer uma correção. Foi o contrário, foi a comunicação e as vendas que me levaram, né? Foram a comunicação e as vendas que me levaram a conhecer a área de tecnologia. Eu sou Ah, é? formado em relações internacionais, então eu sou da área de negócios, né? Digamos assim. Uhum. E, e aí no começo desse ano eu tive a oportunidade de ter esse contato maior com o mundo da tecnologia de forma prática, né? Eu já sou apaixonado por tecnologia. Se você olhar aqui no meu escritório, você vê adaptadores, vê cabo para todo lado, você vê um Uhum. notebook atrás. Então, assim, a tecnologia ela sempre esteve muito presente na minha vida, né? E Ótimo. aí, cara, então eu entrei na área de vendas no ano de 2018, finalizando a faculdade. Eu toquei um vamos voltar um pouquinho mais, porque essa pergunta, inclusive, já vai ser respondida sobre isso, né? Vendas é Uhum. qualquer apoio que você faz dentro de um processo de tomada de decisão, tá? Falando de aspectos práticos, então, vendas são isso, né? As vendas, quando você fala, pô, vou vender alguma coisa, você apoiou no processo de tomada de decisão e realizou uma transação dentro daquele cenário. Normalmente hoje, como todo mundo usa moeda, então a transação ela acontece, você dá um produto ou um serviço e recebe em troca um valor monetário em torno daquilo, né? Então, vendas, o que são vendas? Vendas, estritamente falando, é só essa última parte. É só essa Uhum. última parte de você falar assim, eu faço uma transição. Então eu dou o dinheiro para o Brito me dá a palestra dele. Uhum. Isso é vendas estritamente falando. Só que aí, Sim. Brito, esse conceito ele despreza o próprio processo de tomada de decisão, que aí envolve a maneira como você se apresenta, envolve a maneira como você se comunica, qual a reputação que você tem, tá? Então, hoje, o mais adequado é tratar a venda como qualquer oportunidade que você tenha de ter uma tomada de decisão a partir de uma atitude sua. O que eu quero dizer com isso, né? Uhum. Imagina uma situação de uma entrevista de emprego. Ela é um processo de vendas. Você está ali Uhum. naquele momento se apresentando como um candidato dentro daquela função e em troca você espera receber a vaga e o salário que depois vem disso. Esse é um exemplo de vendas. Ali o que acontece é que você está se vendendo. Outro exemplo, né? Você atua também nessa área, mas quando você precisa dar uma mentoria, uma consultoria para um time e tal, você precisa se apresentar de alguma forma. Qual que é o benefício que a pessoa vai ter da tua entrada naquele ambiente? Então, isso é um processo de vendas. Um processo de convencimento, ele se torna e se confunde com o processo de vendas. Então, ter isso em mente é fundamental para conseguir entender, começar a entender o que são vendas. Então, em todo momento você está vendendo.
A grande questão é que na maioria do tempo a gente vende inconsciente do que a gente está fazendo, né? Tem especialistas que comentam, né, Matheus, que tudo é venda, que todos somos vendedores, né? Ou seja, um professor é um vendedor de ideias, de conhecimento, né? Ou seja, toda pessoa ela pratica venda o tempo todo, né? Ou seja, tu tem que estar preparado para isso. Logicamente que existem as ferramentas para os profissionais de venda de produtos e, logicamente, aí tem todo esse estudo que eu gostaria que tu me falasse sobre como é que tu está vendo a comunicação, né, nesse processo. Como é que tu tem estudado? Um abraço para o nosso Veridiano, o meu mentor, me parece que é teu mentor também, né? Me parece, né? O Veri é. O Veri é meu O Veri mentor é também. meu mentor aí. Tá? Grande abraço, A, Veri. a Priscila também deixou palavras muito carinhosas aí, agradeço, Priscila. É muito especial conviver com pessoas tão especiais como a Priscila, mas todo mundo, né, que conviveu com a gente aí na E3, o Veri também, uma grande surpresa, cara. Como é que um cara igual o Veri dá atenção pra eu, sabe? Eu fico, com um cara como eu fico muito agradecido. Esse E espírito é E3, né? O pessoal colabora, né? O pessoal participa, né? colabora, Obrigado, Veri. colabora. Mas, Brito, falando sobre esse assunto que você trouxe agora aí, né? Como que a gente pode começar a observar o estudo das vendas, né? Tem um livro, cara, que eu acho ele muito legal, já vou deixar aqui a primeira recomendação para quem quiser conhecer mais Opa, sobre essa história, né? Que ele chama claro. Saber. Hoje ele foi relançado com outro título, tá? O título que ele tem hoje é Saber Vender é da Natureza Humana. Mas até um tempo atrás ele foi vendido como Vender é Humano. E aí, a partir disso, Brito, a gente já tem um caminho extremamente pavimentado em torno do que a gente pode estudar sobre vendas. Então, a primeira coisa que a gente tem é que vendas é uma habilidade natural do ser humano. Tá? E por quê? Porque o ser humano é um ser, em parte, racional. E quando a gente fala que o ser humano é um ser em parte racional, ele precisa de alguém que apresente aspectos, benefícios e embale uma mensagem para que uma outra pessoa possa pegar essa mensagem para ela e tomar uma decisão a partir dela. Então, tratar a venda como uma habilidade humana, assim como é a própria comunicação, é o primeiro passo que a gente tem para falar e para estudar o mundo das vendas, né? O segundo ponto muito importante, não é porque ela é uma habilidade humana, natural, que ela não é capaz de ser desenvolvida. E por que eu falo isso, né? Eu fui um adolescente muito tímido. Eu andava na rua olhando para o chão, não tinha coragem de encarar as pessoas, eu só conversava com meus amigos mais próximos e depois que eles já conversavam comigo, todas as lembranças de amizade que eu tenho ali da minha adolescência, elas foram amizades que foram iniciadas por parte de uma outra pessoa. Né? Tu Então eu sabe que fui você falou isso aí lá na imersão, e deixa eu te falei, relatar que ninguém acreditou nisso. Todos os caras continuam aí. Ninguém acreditou nisso. não, mas é difícil, Brito. Eu sei que é difícil acreditar, eu sei. Mas foi assim, cara. Foi assim, eu era uma criança feia, né, cara? Então eu era muito zoado, né? Então a criança ela não sabe lidar muito bem com a zoação, né? Então eu acabei me tornando uma pessoa muito introspectiva nesse sentido e tímida mesmo, insegura e tal. E aí, a partir do momento que eu me vi entrando na carreira de vendas, eu tive a oportunidade de desenvolver isso, né? Então, o segundo ponto é que vendas qualquer um pode desenvolver. Você pode se tornar um bom vendedor. E a gente pode, inclusive, abordar o caminho para esse desenvolvimento, né? E o terceiro ponto, Brito, é que vendas, ela transborda para as outras áreas da sua vida. Eu tenho até um vídeo no meu Instagram que eu falei sobre isso, mas quando as pessoas me veem falando dessa forma, elas fazem a ligação contrária. Elas veem o Matheus falando e falam assim, putz, o Matheus deve ser um bom vendedor. Mas na verdade o que aconteceu foi o contrário. Eu primeiro me tornei um relativamente bom vendedor e isso transbordou para minhas habilidades de comunicação. Por quê? Porque você entende o caminho.
E a partir do momento que você desenvolve a habilidade de vendas, o caminho que você vai trilhar vai ser o mesmo para ter uma comunicação assertiva. Né? Uhum. Então, são esses 3 primeiros pontos sobre vendas. Primeiro, é humano, é uma capacidade e habilidade humana. Segundo, ela é algo que pode ser desenvolvido. E terceiro, vendas transbordam na sua vida. Tá? E, inclusive, o teu público, né, Brito, ele é um público muito empreendedor. E o empreendimento, ele significa você colocar força, né, em algo. Quando eu falo assim, vou empreender esforços, eu vou criar esforços, né? Mas quando a gente fala do empreendedorismo, ele é, na verdade, você criando uma solução e vendendo essa solução. Né? Não existe empreendedorismo sem vendas. Aí as pessoas falam, né? Mas eu nunca vi um Nubank vendendo. Nunca precisou. A venda do Nubank é de outra forma, não é uma venda direta. Mas o Nubank, por exemplo, um tempo atrás, você via as pessoas, os próprios clientes eram os vendedores do Nubank. Eu tinha uma amiga, trabalhava comigo na época, tenho ainda, né? Ela é viva, ela ainda é minha amiga. E ela ficava toda vez falando, nossa, o Nubank é bom demais, vocês têm que fazer uma conta no Nubank, e saia passando convite para as pessoas. Então, o empreendedorismo, ele predispõe das habilidades de vendas, né? E é por isso que eu acho que esse assunto ele é muito assertivo para os empreendedores que te acompanham, sabe? Para todo mundo que te acompanha. E até mesmo para o professor. Um professor que não vende a sua ideia, ele não gera transformação nenhuma na vida dos alunos. Vai ser passageiro, vai ser transitório aquele momento. Né? Exato. Ou seja, não basta ter a ideia, tu tem que ter a ferramenta para levar essa ideia. Né? Eu tive um curso tempo atrás, chamava-se Professor Comunicador, entendeu? Que é preciso a comunicação além do conhecimento. Às vezes a gente fica só no conhecimento e termina não levando aquilo que eu falei na palestra para vocês. Né? Agora, você fala uma coisa que é muito interessante, que eu falo bastante também, que é o seguinte, às vezes algumas pessoas se escondem atrás de uma desculpa chamada dom. Eu não tenho dom para comunicação, eu não tenho dom para vendas, entendeu? O Matheus nasceu com o dom de vendas. Aquele guri nasceu para vender, entendeu? Você está relatando, você está colocando que você trabalhou para isso. Né? Ou seja, não veio pronto, não tem pacote pronto. Não. Isso vale para outras atividades também, mas mais especificamente que a gente está falando hoje, que é comunicação e vendas. Você entende assim? Você defende essa bandeira também? Você pensa a respeito? Angélica Com Zambiasi, certeza. seja bem-vinda. Com certeza, Brito. Inclusive, já que você fez essa pausa aí, eu vou fazer um convite aí para o pessoal. Pessoal, quem está assistindo a live, pega essa live, envia para mais um amigo, mais 2 amigos que possa usar esse conteúdo. Eu espero que esses primeiros minutos já tenham provado aí que vai ser um conteúdo bem rico. Então eu peço para que vocês compartilhem aí com outras pessoas. É só apertar no aviãozinho ali, no aviãozinho ali do lado da caixinha de perguntas ali, que você pode mandar para os seus amigos e trazer mais gente para o nosso papo, tá? Bom, feito esse parêntese, Brito, esse é um problema de mentalidade, tá? E por isso ele sim acontece em todos os lugares. Por que eu falo isso? A Carol Dweck, né, a autora do livro Mindset, que em português significa mentalidade, ela nos apresenta ali sobre o assunto da mentalidade. Né? Ninguém tinha feito mas ninguém tinha compilado os estudos de uma forma tão completa como a que ela compilou. E ela nos mostrou, Brito, no seu livro, que existem 2 tipos de mentalidade. A mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa, ela tem a tendência a pensar que as coisas simplesmente são. Então, se o Brito foi um professor de comunicação, é um palestrante, ele nasceu para isso. Né? Enquanto que a mentalidade de crescimento, ela fala sobre processos e estados. Né? Você não é, você está. Então a gente fala, eu sou um comunicador ruim? Não, eu estou hoje, talvez, um comunicador ruim. Eu estou um vendedor ruim.
Mas veja só, é muito mais cômodo para as pessoas aceitarem que as coisas simplesmente são, do que aceitar que talvez exista um caminho que eu posso construir do meu jeito, das minhas formas, usando as forças que eu tenho, mas construir um caminho para o que de fato eu quero. E isso acontece principalmente nas vendas, porque, por exemplo, embora eu fosse um rapaz muito introspectivo, tímido, inseguro, uma fortaleza minha nunca me abandonou, que é o amor ao aprendizado. E quando eu forço naquilo que é uma fortaleza minha e entendo que eu ainda não sou bom em alguma coisa, eu uso a minha força para desenvolver o que eu quero ser bom. Então, infelizmente, cara, existe realmente isso das pessoas imaginarem que tudo se resume a dom, só que aí acredito que em determinado momento da sua vida você se sente sufocado por esse pensamento. Porque é muito fácil você falar para um garoto de 17 anos encontrar o dom. Mas quando você está com 30 anos e você olha para o teu dia e você não se sente tão abençoado com o talento, esse sentimento é doído, cara. Ele não é um sentimento fácil. Então acreditar que em algum momento Deus vai mandar, né? Eu sou muito católico, então acreditar que em algum momento Deus vai mandar aquela oportunidade que você vai descobrir seu talento, isso não vai acontecer. Porque são as decisões diárias ali que a gente toma em torno de uma habilidade, de uma coisa que a gente espera, que a gente quer conquistar. São essas atitudes diárias que, na verdade, levam para o caminho, né? Uhum. E quais são as principais mudanças que tu está acompanhando, mesmo essa pequena trajetória, por ser jovem, mas que tu está notando as mudanças que tem, principalmente nos últimos anos agora, em função de pandemia e outras coisas mais, de tecnologia, que a gente vai falar daqui um pouquinho também, entendeu? Quais são as principais mudanças? Você já acompanhou já uma mudança do vendedor tradicional do passado que eu falo alguns anos atrás, e o vendedor do futuro, o vendedor do futuro? Com certeza. E uma delas é principalmente a questão da complexidade, né? Por quê? Quando você falava, e a Priscila, inclusive, ela pode confirmar isso. Ela é da área de tecnologia e ela é da área técnica da tecnologia, né? Eu sou da área comercial. Mas um tempo atrás, quem trabalhava em consultorias, cara, como a que eu trabalho hoje, as pessoas estavam sempre de terno, com gravata, sapato social, uma maletinha de couro. Aí o cara se endividava para comprar uma caneta Montblanc, para poder chegar na reunião, botar uma caneta impactante em cima da mesa. Então, hoje e para o vendedor do futuro, isso se esvaiu. Isso se dissipou. Isso se tornou uma grande fumaça para quem não entrega resultado. Então, se a pessoa ela não tem uma mensagem boa, se ela não tem realmente um produto bom, ela fica ali tentando enfeitar de alguma outra forma. Então ela aparece impecavelmente vestido, né, para tentar desviar a atenção do fato de que o que ela oferece não é bom. Né? E aí isso hoje não tem mais espaço. Tá? Lógico que uma apresentação profissional, você está bem vestido, todas essas coisas são importantes. A Grácia já falou sobre isso com você, né? Marca pessoal. Tudo isso é muito importante mesmo. Inclusive, esse é o primeiro passo de uma venda. Tá? As pessoas compram primeiro com os olhos. Né? Mas isso não deve ser entendido como algo que é o ponto principal. O ponto principal ainda é o que você tem que entregar. Né? Só que aí, Brito, hoje, com a velocidade que as coisas estão acontecendo hoje, as reuniões, por exemplo, de vendas, elas são feitas remota. A pessoa nem sabe o que você está usando da barriga para baixo. Pode estar de chinelo e bermuda. E não importa se você está de bermuda, se você está descalço, se você está de chinelo. Eu estou descalço nesse momento, cara. Entendeu? E não importa mais, importa a mensagem que você tem que passar, tem para passar. Por quê? Só que aí a gente também tem que tomar cuidado, porque quando eu te falo isso, muitas pessoas podem pegar e falar assim, então tá bom, então eu vou aparecer na reunião de regata. Também não é assim. Você precisa fazer o mínimo para que a tua aparência atraia
para a continuidade da conversa e também para que a tua aparência não atrapalhe a continuidade da conversa. Então são duas coisas diferentes. Exatamente. Uhum. Isso não vai mais gerar o impacto, talvez, que as pessoas esperam. Porque nas reuniões presenciais, né, você conseguia ver ali, aí você via se o cara tava com a camisa de grife, né? Hoje não dá mais para ver, a pessoa vê teu colarinho, do colar da tua camisa para cima, da gola da tua roupa para cima. Então, coisas secundárias... Né? A Priscila fez um comentário, todos são despojados. Exatamente a Priscila que trabalha com essa análise. Está chegando aqui a Franciele Herman. Bem-vinda é minha mãe, Brito. Pois eu estava tentando decifrar aqui junto aqui. A sua mãe? Oh, minha mãe. Bem-vinda. Bem-vinda, então. A mãe do Matheus acompanhando a live. Que legal, rapaz. Que fase, hein? Que momentos nossos, né? Seja bem-vindo, então. Minha mãe. Legal, muito ouvimos especial. o Cid falar aqui sobre as vendas, então. Localizei aqui o livro que você citou, Saber Vender da Natureza Humana, é do Daniel Pink, é isso, né? Esse autor, confere? Depois Perfeito, eu vou postar aqui, se o pessoal ficar interessado aqui, pode fazer a busca da bibliografia. Mas sobre as habilidades do vendedor, o que você acredita que o vendedor de hoje tenha que desenvolver? O cara que está começando hoje, ou você mesmo, no seu desenvolvimento como consultor, como vendedor, o que você está pensando que você está desenvolvendo e que você vê assim na sua comunicação, em outros fatores também, que podem ajudar bastante daqui para frente. E que serve como dica também para quem está no meio. Brito, o meu caminho de desenvolvimento, ele aconteceu em cima de 3 passos, né? Primeiro passo, domínio. Segundo passo, mentalidade. Terceiro passo, a prática. Tá? Inclusive, mais recentemente, eu me debrucei para estudar isso e eu acabei invertendo um pouquinho a lógica. E hoje eu enxergo a mentalidade como o mais importante primeiro, não o domínio. Mentalidade. Tá? O que seria cada um deles? O que seria cada um deles? Domínio, mentalidade e prática. A prática fica evidente. A mentalidade... Calma, que tem uma coisa interessante na prática. Que talvez não seja tão evidente. Legal. Bom, Brito, vamos lá. Mentalidade, cara. Se você desenvolver um domínio profundo de técnicas e do teu mercado, que você trabalha com vendas, não adianta nada se tua mentalidade for mentalidade fixa. Porque no primeiro fracasso, todo o teu desenvolvimento vai ruir. E por isso eu investi a ordem. Por isso que hoje eu enxergo a mentalidade como o mais importante. Então, o primeiro passo, a pessoa buscar entender sobre a própria mentalidade. Aliás, o primeiro passo, ela precisa, na verdade, entender sobre o que é mentalidade, o que é autoconhecimento, o que são emoções, o que são sentimentos, porque tudo isso se difere, né? E aí, depois desse primeiro passo, inclusive eu fiz uma postagem hoje no meu Instagram sobre isso, depois desse primeiro passo, você precisa começar a aplicar esse conhecimento em si. Então, se eu estudei sobre autoconhecimento, se eu estudei sobre mentalidade, se eu estudei sobre autorresponsabilidade, se eu estudei sobre esses aspectos mais humanos, né, mais mentais, comportamentais principalmente, eu preciso, no segundo momento da mentalidade, começar a olhar para a minha vida. O que eu aplico de fato na minha vida sobre isso? Porque não adianta nada eu falar que eu sou um cara muito estudioso se eu me irrito fácil, se eu trato as pessoas mal. É incongruente, né? Então, o segundo passo da mentalidade é aplicar todo o estudo e o conhecimento da mentalidade em si, na sua vida. E aí, a partir do momento que você pavimenta o caminho com uma mentalidade, eu gosto de dizer uma mentalidade blindada, porque uma mentalidade boa é uma mentalidade que vai te manter no caminho mesmo com os fracassos que surgirão. E os fracassos surgirão. Existem muito mais momentos ruins de desafio do que momentos que você se enche de satisfação e olha assim e fala, eu consegui. Então a mentalidade ela precisa ser trabalhada para que ela te blinde dentro do teu caminho de desenvolvimento. E o que significa? Significa que ela precisa te manter olhando para o teu objetivo
e te manter constante em busca dele. Então, por isso é tão importante você trabalhar a mentalidade. Porque senão vem o primeiro fracasso e você desvia. Uhum. Ah, eu quero ser vendedor. Pá, um mês, não vendeu nada, o cara, será que essa carreira é pra mim? Uhum. E tem E a uma passagem frustração muito... faz parte do dia a dia do vendedor, né? Ou Faz seja, não é que é parte. 100% de aproveitamento nunca, né? Então, Exatamente. vamos voar um pouquinho? Marcelo Jaime, nosso piloto da Força Aérea aí de Brasília, aí, está chegando aí, ele que fez uma live sensacional semana passada comigo aqui, está nos prestigiando aí. Grande abraço, Marcelo. Seja bem-vindo aí. Esse é o vendedor do ar, o voa alto da turma aí, né? Legal, É, essa sua colocação aí é muito interessante, ou seja, o vendedor tem que ser alguém muito bem preparado, né? Ou seja, tem que saber trabalhar com a negatividade também em determinados momentos, né? Porque irão acontecer, né? e é interessante, o Brito, porque eu comecei a desenvolver esse primeiro passo até de forma um pouco inconsciente, né? Porque tem uma passagem que me marcou muito na minha vida. Eu fui professor de inglês, né? Em um determinado momento da minha trajetória. E o primeiro aluno que eu dei aula, a escola que eu trabalhei aqui de Goiânia, ela, toda vez que o aluno terminava a aula, ele escrevia, ele fazia um pequeno papelzinho de feedback sobre o professor, né? E foi a primeira aula que eu dei. E foi um feedback muito ruim que eu recebi. O cara falou que a aula tinha sido horrível, que tinha sido muito ruim a aula, a minha didática era ruim, ele não conseguia entender o que eu explicava e tal. E aquilo me machucou muito, cara. Muito, muito mesmo. Eu fui professor de inglês por 8 meses. No dia, na semana que eu fui sair, eu dei aula para esse mesmo cara. E sabe o que ele escreveu? Porque lá era assim, as pessoas rodavam de professores, tá? Não era sempre o mesmo professor. Então o cara tinha uma aula na unidade 1, na última unidade do livro era outro professor, não necessariamente era o mesmo. Só que eu tive a sorte de ser o mesmo professor. E ele escreveu no papel que eu era o melhor professor da escola. Vai entender. Então ali foi o primeiro ponto que eu percebi, que eu vi a questão da mentalidade de crescimento na vida, né? Que eu falei assim, cara, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Mas, se a minha mentalidade de alguma forma não me blindasse, naquele momento eu estaria acabado. No momento do primeiro feedback ruim, eu estaria acabado. Estaria Não destruído. estaria lá para você ver o outro. Não estaria lá para receber o outro. Uhum. Muito bem. Você Segundo tem passo. postado material a respeito disso no seu Instagram, né? Hoje eu postei um sobre mentalidade especificamente. Muito interessante. Inclusive, o pessoal pode aproveitar aqui em cima, já está. Quem não está me seguindo, pode seguir, porque o material é muito interessante, né? Tem toda uma produção Obrigado. aí com microfone, né? É muito legal o trabalho, né? O que mais? E sobre a prática, você disse que tem uma coisa especial sobre a prática. Antes de chegar na prática, vamos só retomar aqui o domínio, né? O que é o domínio? O Tá? domínio é o conhecimento. O domínio é o conhecimento. Um vendedor que não conhece de técnicas de vendas e que não conhece do mercado que ele atua, ele está fadado a fracassar, né? Uhum. E aí, no domínio, né? Como que eu trabalhei o domínio na minha trajetória? A primeira coisa que eu fiz foi um curso de oratória. Primeira coisa que eu fiz. Lá em 2016, em março de 2016, fiz um curso de oratória. Que beleza. E depois, Uhum. e depois, a partir dali, cara, aqui, ó, deixa eu até posicionar a câmera aqui, ó. Aqui. Que E legal. depois, Tem bastante coisa de depois oratória, hein? tem oratória, vendas, tudo que você imaginava. Então, Que comportamento legal. humano, deixa eu só posicionar a câmera aqui na minha cara de novo. Então, eu busquei o domínio para que isso me trouxesse segurança. E aqui entra um Uhum. dos principais pontos. Normalmente as pessoas não se comunicam bem porque elas estão inseguras. A própria timidez, ela surge a partir do momento de insegurança. Então, quando você trabalha o domínio, que você consegue trazer ali segurança em torno do que você fala e da forma com a qual você fala, a insegurança ela diminui muito.
e faz muita diferença conversar com alguém que tem segurança e conversar com alguém que é inseguro. A diferença é Uhum. notável. A falta de confiança, ela cheira, ela fede, né? Você Uhum. consegue sentir. Né? Uhum. Então, o domínio ele é importante nesses dois pontos. Procure as técnicas, a forma como fazer e aprofunde o teu conhecimento sobre o assunto que você vai falar, sobre o assunto que você Falar, vai vender. falar em comunicação, está entrando aí uma pessoa que se comunica muito bem, que faz parte de três, que é a Letícia Zanini, lá de Santa Catarina, entendeu? Abraço, Lê. Está chegando nos prestigiar. A Lê que é essa excelente comunicadora, excelentes trilhas, faz programas na televisão lá de Santa Catarina, né, e um material muito legal, né? A voz Sim. treme na insegurança, tá comentando aqui a Priscila. Sim, é a comunicação não verbal, né? Que a gente falava esse dia na palestra. A comunicação não verbal termina entregando o cara. Não tem segurança, automaticamente a sua linguagem corporal e toda essa parte de voz termina entregando de uma maneira, né, escandalosa. E tem um ponto Fale, muito fale. importante sobre a linguagem corporal, né, que é a linguagem não verbal, né, Brito, que ela não se comunica conscientemente. A linguagem não verbal, ela se comunica inconscientemente. Então, mesmo que você ache que a outra pessoa não vai reparar na sua insegurança, ela vai. Ela vai Vai. sentir, ela vai notar. Uhum. Não é uma linha consciente de comunicação, ela é uma linha inconsciente. Né? Uhum. E aí a gente chega A por fim na entrega é muito prática. grande. A entrega é É, muito grande. É muito muito grande, grande. muito grande, muito grande. Quando a pessoa toma conhecimento dessa comunicação não verbal, ela começa a ver o que é importante, por que muitas vezes as coisas não funcionam. Aquela pessoa que às vezes fala bem e tem uma facilidade em falar, mas não consegue se comunicar. Que foi Perfeito. exatamente o que eu conversava com você esses dias sobre o falar e sobre o comunicar. A grande diferença do falar e comunicar. O comunicar tem um ingrediente chamado comunicação não verbal, que entrega tudo, né? Ou você está consciente, como você falou, você está dominando aquele assunto, ou se você estiver inventando, vai passar que não tem segurança nenhuma, né? Exatamente isso. Muito bom. O que mais, então? Vai lá, E aí Matheus. a gente chega na Desculpa, prática, né? eu tô entrando de vez em quando, porque como é um tema assim que, né, que eu gosto bastante também, algumas coisas eu termino entrando também, mas desculpa, você que é o protagonista da live. Então, vai lá. Não, mas você é o especialista desse assunto, Brito. Vai lá. E por fim a gente chega na prática, né? A prática aí, o grande insight que eu trago para o pessoal aí sobre a prática é em relação ao mito das 10.000 horas, né? O Malcolm Gladwell, ele escreveu um livro de nome Outliers, né? Fora de série. Uhum. E no capítulo desse livro ele trabalha um conceito que ele conta das 10.000 horas, né? Que supostamente seriam necessárias 10.000 horas para alguém se tornar mestre, né? Maestro em alguma coisa. Daí que vem o termo maestria, né? Uhum. E aí, Brito, é interessante porque quando você... Ele trabalha isso, inclusive numa edição posterior, ele corrigiu essa parte, ele começou a tratar como o mito das 10.000 horas, porque o professor que ele usou o estudo dele refutou esse capítulo do livro dentro de um livro, que é o livro que chama Direto ao Ponto, a nova ciência da expertise. Tá? Uhum. Direto ao ponto, a nova ciência da expertise. E nesse livro lá, o professor Anders Ericsson, ele trabalha sobre a questão da prática. E aí ele traz um que eu acho genial, o conceito da prática deliberada. Tá? A prática deliberada é o que realmente faz as pessoas evoluírem. E aí tem o célebre exemplo dos Beatles, né? Grandes músicos e tal. E aí, no estudo do Malcolm Gladwell, ele defende ali, né, no primeiro, tá, gente? Eu tô falando aqui do estudo inicial, não depois que ele corrigiu. Mas ele trata ali das 10.000 horas que os Beatles ficaram tocando nos bares pela Inglaterra, né? E aí, o professor Anders Ericsson, ele traz uma nova perspectiva. Ele fala, olha, não foi simplesmente a questão das 10.000 horas. Foram as 10.000 horas com 3 fatores muito importantes. E aí, é importante que quem estiver assistindo quiser anotar esses fatores.
Essa é a grande parte da prática deliberada. Os 3 fatores: atenção plena, feedback constante e melhoria contínua. A prática, ela só realmente vai levar alguém para maestria se ela tiver essas três coisas. Que é o que o Anders Ericsson embalou e chamou de prática deliberada. Atenção plena, feedback constante, melhoria contínua. Eu estou lembrando de um outro cara que eu acho que se encaixa, não sei se você concorda, Ayrton Senna. Perfeito. O Ayrton Senna era um cara focado, atenção plena, né? E tinha os resultados que tinha, porque, né? O caso dos Beatles, logicamente, quem acompanhou o estúdio, gravações, sabe a perfeição que eles buscavam, que eles se concentravam de ensaiar, gravar uma música, né? Infinitamente, né? Exatamente isso, né? São exemplos muito interessantes. E como aplicar isso no dia a dia? Você acha que isso é aplicável no dia a dia? Tem que ser. Né? Tem que ser. Quantos motoristas, Brito, você enxerga que seriam bons pilotos esportivos de Fórmula 1, por exemplo? Você citou o Senna, né? Muito pouco, porque a atividade de dirigir, a gente não faz ela mais com atenção plena. A partir do momento que você aprende o mínimo ali, você não sente mais o câmbio encaixando, você não sente mais o teu pé pisando no acelerador, tudo se torna muito automático. Então esse é o primeiro passo, fuja da automatização. Eu estou falando aqui contigo, eu tenho segurança para falar. Eu poderia muito bem fazer essa live no automático. Mas eu estou aqui prestando atenção no que eu estou falando, para ver primeiro se faz sentido, né, gente? Porque vai que não faz nada de sentido, né? Então eu preciso ter atenção plena, eu não posso deixar que a atividade que eu quero me tornar mestre, que eu quero ter a maestria, se torne automática. Isso quer dizer que tudo você vai fazer com atenção plena? Não. Você vai fazer as atividades que você quer fazer com maestria. Então esse é o primeiro passo, Brito, para você aplicar no dia a dia. Tem como você repetir os 3 pontos aí? Tem sim. Atenção plena, feedback constante e melhoria contínua. Melhoria contínua. Tá? Segundo ponto. No segundo ponto é importante a gente ter um cuidado. Quando a gente fala de feedback, a gente acha que o feedback ele só é externo, né? Mas você pode se autoavaliar. Então eu posso, depois que a gente terminar essa live, pegar ela para assistir e falar: nossa, Matheus, na próxima você não deveria ter falado isso nesse momento. Você talvez deveria ter feito de outra forma e tal. Então o feedback constante ele é importante você ter externo. No livro ele até cita o exemplo, né? Os Beatles estavam tocando lá e eles conseguiam ver a reação da plateia. Se a plateia aplaudia ou se a plateia ficava com a cara fechada. Então esse era o feedback que ele tinha, ele interpretava como feedback e mudava talvez uma nota, ou mudava o jeito que segurava a guitarra, enfim. E aí entra o terceiro ponto. Melhoria contínua. Não adianta nada você pegar mudava muito, né, Matheus? Se você acompanhar as gravações, vocês vão ver que tem determinadas músicas que começam com uma versão e termina com uma versão totalmente diferenciada. Vai colocando uma coisa aqui, cortando uma coisa ali, né, trocando. E a perfeição que eles buscam, né? As discussões de estúdio que acontecem, principalmente entre Paul McCartney e o John Lennon, que são muito grandes, né? Os dois perfeccionistas do grupo, né? Em troca de acordes e de uma nota, né? Ficavam tempo discutindo porque uma nota não fechava bem dentro de um acorde, coisa parecida. Então, exatamente, tem tudo a ver com o que você está falando. Exatamente isso, né? E buscar isso no dia a dia passa a ser uma coisa muito interessante, realmente. Exatamente. Segue, meu Exatamente. Segue Não, aí. então é isso, Bruto. Esse é o caminho, tá? Esse é o caminho de habilidades que um vendedor, uma pessoa que quer falar de vendas, ela tem que seguir, tá? Agora trazendo para níveis de habilidades, né? Organização é uma habilidade que a pessoa precisa desenvolver para a vida, né? Eu sou uma pessoa naturalmente desorganizada, mas hoje eu já melhorei muito. A minha esposa está assistindo a gente aí, ela pode confirmar ou negar, né? Ou fazer eu passar vergonha aqui. A própria questão da comunicação, então se desenvolva na comunicação. A tua aparência é o primeiro passo da sua venda, né? Da sua autoimagem, mas a segunda é a sua comunicação. Se você estiver bem vestido e abrir uma conversa falando, e aí, meu?
né, você vai ter dificuldades, né? Uhum. E com muitas gírias e tal. Então, observar esse tipo de coisa, observar também a própria língua, né, o próprio idioma, dominar as coisas mais básicas do seu idioma. Então, evitar sons esquisitos, como... Eu não sei como que é por aí, mas aqui no centro-oeste, no norte do Brasil, é muito comum que as pessoas coloquem um N depois do I. Então, as pessoas falam, às vezes, igual. Não fala igual, fala igual. Uhum. Igreja, põe o som de um N ali. Então, cara, esse é o tipo de coisa que distancia a atenção da tua comunicação. Então é importante Uhum. você também dominar esse tipo de coisa. Dominar o básico do idioma. Saber quando se usa o mas e quando se usa o mais. Uhum. Na comunicação escrita, saber quando usa o porquê junto, o porquê separado. Né? Então esses pontos de comunicação é importante que a pessoa trabalhe. Técnicas, tá, de comunicação. Como que é a tua postura corporal, como que é o teu andar, como que é o tom da voz que você usa dependendo da mensagem que você quer passar. Então, esses são pontos também muito importantes da comunicação que englobam, né, que estão embalados por essa habilidade grandiosa que você domina tão bem, né, Brito? Uhum. E A Priscila estava no comentário aqui, deixa eu corrigir a Priscila. Vocês dois são dois comunicadores natos. Priscila, tem muito trabalho por trás disso. Ao menos de minha parte, tem muito trabalho por trás disso, né? Ou seja, não nasci assim, né? Tem muito trabalho. Mas valeu, Pri. A Pri está nos prestigiando aqui nessa live aqui. Logicamente, o próprio Matheus falou agora há pouco que as primeiras buscas foram um curso de oratória, foi uma comunicação, e a gente trabalha exato, no dia a dia, né? Comunicar é uma coisa complexa, muito complexa, né? A gente está aprendendo exato. toda hora, todo dia, toda hora a gente está aprendendo. Mas é interessante. Obrigado, Pri. Ou seja, Uma outra habilidade mais recente, né, que é o tal do copywriting, né, que é a uhum, comunicação persuasiva. O uhum, copywriting ele utiliza ali de estudos sobre a economia comportamental, a tomada de decisão, e a partir desse estudo, com o copywriting você começa a encaixar a própria questão da comunicação, né, de uma forma mais persuasiva, levando e guiando alguém a tomar uma decisão. Mas é importante frisar, Brito, que em qualquer processo de vendas, tá? O processo de vendas é levar a pessoa a tomar uma decisão que é boa para ela, tá? Isso é muito importante. Não é um processo de manipulação. É um uhum. processo de tomada de decisão de algo que é bom para outra pessoa, tá? Então essas são habilidades básicas, meu amigo. O que mais? O que mais que você quer conversar? Muito bom, não, muito bom, tá excelente, hein? Eu quero um tempo, eu quero conversar com você, já que você está nessa área, e logicamente tem acompanhado. O assunto do momento é o 5G. E vamos aproveitar para ver o 5G. Você está numa empresa de tecnologia, logicamente o assunto deve ser trabalhado aí no dia a dia, né? Ou seja, vocês devem estar inteirados. O que vai mudar isso aí, principalmente nessa área que a gente está conversando hoje, que é sobre vendas, sobre educação, né? Sobre comunicação. O, o que é o 5G e o que muda a partir do 5G? Brito, eu acredito, tá? E aí, assim, eu leio superficialmente, mas eu leio um pouquinho sobre o assunto. Eu acredito que o 5G ele vai ter um impacto para nós, né, para esse momento da nossa vida, que o iPhone teve 12, 13 anos atrás, tá? E por que eu falo isso? Até o iPhone, os celulares eles eram medidos pelo tanto de botões que eles tinham. Então, quanto mais botões, melhor era visto o celular. Tanto que tem uma célebre entrevista de um presidente da Microsoft na época, que o iPhone foi lançado, que ele fala assim, não, ele é louco de pensar que as pessoas pagarão $100 por um telefone com um botão. E olha só hoje, olha para o celular que você está utilizando hoje. É bem provável que ele não tenha mais botões. Não. Se tiver, é bem provável que os botões não sejam mais físicos, que eles sejam áreas de toque. Uhum. Então eu acredito que o 5G ele vai ser, para nós, o que o iPhone foi nesse momento. O que significa dizer? Significa dizer que nós ainda não sabemos 10% de para onde isso vai nos levar. Por quê?
Existem muitas coisas hoje na tecnologia, Brito, que elas são limitadas por conta da velocidade e da quantidade de transmissão de dados. E o 5G quebra isso. Uhum. O 5G, ele permite que a gente transmita uma quantidade de dados que nós ainda não sabemos nem o que fazer direito com isso. Então, por exemplo... A gente já teve uma evolução, né, Matheus, pensando nos últimos tempos, quando é que a gente imaginava em fazer uma live que nem nós estamos fazendo agora, com som e imagem, né, em tempo real. Isso, bem pouco tempo atrás, era uma coisa... Né, aí que tá, Brito. Um aparelho celular comum, entendeu? Nada de especial. Né? Excelente ponto. Ou seja, aí você fala em mais velocidade, poxa, o que nós vamos fazer? A gente assiste um filme hoje, sem problema nenhum, sem travar, sem nada, com uma internet razoável, entendeu? Ou seja, o que vai acontecer? E aí que tá, Brito, porque você imagina, hoje, vamos considerar aqui o 4G. Hoje você assistir um vídeo com 4G, já é bem provável que a taxa de qualidade da imagem caia um pouquinho. Agora, quando você tiver com o 5G rodando bem, o que vai acontecer? Já é possível imaginar carros completamente autônomos. Porque ele já tem a disponibilidade integral de passar uma quantidade de dados muito grande, numa velocidade muito alta. Uhum. Então, se hoje a gente fala 200 megas por segundo, 300 megas por segundo, que é o que hoje o 5G alcança dentro de casa, por exemplo, né, a nossa rede 5G interna, a gente pode passar para falar de 1 tera, né? 1 tera que são 1000 megas por segundo. Uhum. Né? Então, assim, tem até uma pergunta aí, ó, da... Olha só, isso aí é do pessoal do Cristiano, a Patrícia, né? O que significa o 5G no agronegócio e na indústria para vocês? Opa. O que significa? Significa máquinas independentes. Significa máquinas que não dependam, primeiro, de um local, de um ponto de rede naquele local. Significam máquinas que conseguem transmitir dados que hoje a gente nem imagina que são possíveis de transmitir. Por exemplo, a sensibilidade que uma máquina, por exemplo, numa linha de montagem, né? Vamos imaginar que uma linha... eu tenho cuidado para falar do agronegócio, porque eu não sou dessa área, né? Mas enfim, uma máquina e nós temos o Cristiano, temos o Cristiano aqui, que é o especialista, né? Não posso passar muita vergonha aqui não, mas imagina uma rede, cara, que consiga transmitir em tempo real o ponto específico em qualquer lugar do Brasil que uma máquina está. Uhum. E olha, tudo o Marcelo informação de velocidade. O Marcelo está levantando sua bandeira aqui, que é autonomia. A Marcela está falando autonomia tecnológica, tudo a ver com a bandeira da Marcela Jacob, né? Legal mesmo. Por favor, sim. Continue que eu me cortei. Não, mas é isso, Brito. Assim, eu não tenho capacidade técnica para aprofundar mais do que isso, tá? Mas eu acredito que a gente não consegue imaginar para onde nós iremos com o 5G. Com o 5G, tá? Mas aí também existem as dificuldades, né? Existem algumas dificuldades, Brito, que assim, o 5G, uma dificuldade clara dele, ele precisa de mais torres. Nós temos espaços para mais torres? Porque a área que uma rede 5G cobre hoje ela é bem menor. Uma rede 2.4G, 3G, 4G, ela, né, consegue se disseminar por uma área maior. O 5G não. Então você vai precisar de torres mais próximas. Então aí a Patrícia perguntou sobre o agronegócio. Será que teremos uma torre de 5G próxima a uma fazenda? É um problema. É um problema tecnológico. Mas esse problema será resolvido em algum momento. Veja o exemplo dos carros elétricos. Qual que é o grande problema do carro elétrico hoje? Além da questão de baterias descartáveis, né? Gera muito lixo e tal. Você demora 8 horas para carregar um carro elétrico. Mas e se inventarem uma bateria que demora 15 minutos? Pronto, você resolveu esse problema.
Então, a Uhum. gente está vendo o primeiro passo para o 5G. É importante também segurar as expectativas, né? Uhum. Não vai acontecer amanhã, né, em todos os locais. Alguns locais a gente vai ter logo, logo, em alguns locais. O que aconteceu com o 4, com o 2, com o 3 também, né? Ou seja, né? é, Tu chega num grande centro, tu vai ter a tecnologia. Tu sai do grande centro, tu não vai ter a tecnologia. Ou seja, né? É cíclico, né? Vai acontecer praticamente a mesma coisa, né? Com relação à venda, você está vislumbrando alguma modificação nessa área que te interessa tanto? Que o 5G pode beneficiar, pode ajudar, pode transformar as coisas um pouco mais fáceis? Você está vislumbrando alguma coisa? Brito, o primeiro ponto, né? O 5G ele representa a maior evolução da história desde a evolução, a criação da própria internet, né? Então, assim, vai ser o segundo ponto de inflexão da história da tecnologia, né? Assim, da transmissão de dados, né? Vamos ser mais específico. Para a gente, o que a gente pode visualizar? Primeiro, barreiras cada vez mais quebradas, com o 5G se disseminando pelo mundo e por todo o mundo mesmo, eu poderia, nesse momento, estar no interior da Tailândia e trabalhar com uma rede de alta velocidade. Uhum. Eu poderia fazer o comando de um pedido de venda dentro de uma indústria, estando a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância. Então a gente está quebrando cada vez mais barreiras físicas, né? Uhum. Lógico que não é todo mundo que vai ter acesso, que não é todo mundo que vai saber utilizar as novas tecnologias, mas esse movimento ele mostra que cada vez mais os resultados e a forma de apresentar serão mais importantes do que as aparências. Né? Uhum. Estar ali presente, apertar a mão. Então, acho que vai ser cada vez mais uma briga por. E aí, você tem algo para me vender? O que você vai me vender? E aí Uhum. o nível cresce, né? A concorrência bate forte. Nós estaremos concorrendo com vendedores do mundo inteiro, né? Então, eu visualizo com uma grande oportunidade, mas também com muitos desafios vindo dessa quebra de barreiras físicas, né? Ou seja, a gente está atingindo agora um grau de globalização que a gente não imaginava, né? Quando a gente falava em globalização um tempo atrás, a gente não imaginava que essa globalização seria tão, né, evidente. Grande abraço para o Estênio, que está nos assistindo aqui também, é da turma lá do Cristiano também, o pessoal do agro aí está hoje nos prestigiando, né, automaticamente nesse tema que é muito interessante para todo mundo. Sobre É, tecnologia, que você mais vê sobre a tecnologia? O que você acha? O 5G muda toda a história, mas tem mais alguma coisa acontecendo com relação à tecnologia? Você que está dentro de uma empresa de tecnologia, vendendo tecnologia? cara, eu vi essa semana uma matéria sobre uma nova bateria para carros elétricos que eu acho que vai virar o Vai jogo. virar. Vai virar o jogo. Uhum. Vai virar o jogo Virar. porque, se eu não me engano, ela é carregável em 45, 50 minutos. Uau! Aí está Entendeu? resolvido. Uhum. E ela dá uma autonomia de 500 km para um carro. Opa. Então, Uhum. assim, hoje é muito complicado você se imaginar viajando num carro elétrico. Então, por exemplo, quando você se imagina um carro elétrico, né? Você vai ter que parar, vai ter que deixar o carro. Gente, eu estou falando de carro totalmente elétrico, tá? Não confundir com os carros híbridos. Porque o híbrido, Uhum. a lógica inverte um pouquinho. Mas imagina você viajando com um carro elétrico e ele se descarrega e você precisa passar 8 horas carregando. Mas 8 horas é muito tempo. Mas e 45 minutos? É o tempo de um lanche. Pronto, você quebra a última barreira técnica que impede os carros tecnológicos de se disseminarem para o consumidor amplo. Né? Uhum. Então essa é uma outra mudança que eu vejo com bons olhos. O metaverso, né? A gente tem aí o metaverso, o anúncio do Facebook, né? Feito no mês de Uhum. outubro. É outra coisa que nós ainda não conhecemos. Se a gente não conhece nem 10% de 5G,
Do metaverso a gente não conhece nem 1%. Porque hoje o grupo Meta, né, a Meta como um grupo de empresas, eles têm todas as informações sobre os nossos hábitos. Ele sabe o que você vê na internet, ele sabe o que você navega na internet, ele sabe o que prende a tua atenção dentro de um aplicativo como o Instagram, ele sabe o que prende a tua atenção dentro de... O que prende a tua atenção em conversas do WhatsApp. Então, a Meta, né, vamos falar assim, né, a empresa Meta, ela sabe de tudo sobre a sua vida. E não adianta tampar a webcam com fita isolante, a navegar na internet com navegador anônimo, entrar em VPN, não adianta muito não, tá? De alguma forma você vai cair na mão de alguém, né? Então, também vejo com muita curiosidade o que o titio Zuckerberg prepara pra gente. Vamos aguardar então. Muito bom, já estouramos o tempo, mas eu gostaria que em 1 minuto, para se despedir da galera aí, você falasse sobre a E3. A E3 na vida do Matheus. Cara, existem momentos com impacto, existem poucos momentos com o impacto emocional que eu tive naquele momento ali da E3, né? Naquele momento ali da formação como educador executivo, falando de forma mais específica, ela me deu o caminho, né? A E3 dá o caminho, né? Ela te traz as ferramentas que você pode utilizar para dar vazão a algo que você tem dentro de si, né? Todo mundo tem algo para ensinar para alguém, Brito. Todo mundo tem algo que pode apoiar uma outra pessoa. E eu acho muito legal o aspecto da E3 de dar vazão a isso, sabe? Com ferramentas, com estrutura, com a pegada certa da dose emocional, né? Então, assim, a E3 teve um grande impacto na minha vida por conta disso, né? E, logicamente, por conta da comunidade que ela me oferece. Em que momento o Matheus, um cara do interior do Tocantins, que mora em Goiânia, teria a capacidade e oportunidade de conversar com o Brito? As chances seriam muito baixas. De conversar com a Priscila, de conversar com a Marcela, com o Cristiano, com a Márcia, todo mundo ali da formação. Não vamos tentar citar todo mundo para não esquecer ninguém, né? Mas, cara, que momento que eu sentaria frente a frente com uma pessoa igual a Priscila? Com tanta coisa para ensinar. Eu não teria outra oportunidade que senão na E3. Sentar frente a frente com a Marcela, sentar frente a frente com o Cristiano, chamar o Cristiano de galo cinza, né? Galo cinza da espora prateada, aprender com a Grácia. Cara, em que momento da vida que a gente teria, que eu teria essa oportunidade? Eu não teria. Com todo mundo, cada um que participou ali com a gente, tá? Para não ser injusto. Todo mundo deixou algum momento marcante ali com a gente. A atitude da Cris de reconhecer cada um. Que momento que eu teria a oportunidade de conhecer alguém tão incrível? Né? Então, assim... A Cris vai estar comigo daqui um pouquinho, às 9 horas, na segunda live do dia. Eu estou na dose dupla agora para cumprir o carnê até o final do ano, com todos os colegas, então. Meu amigo, a tão esperada live chegou e a gente cumpriu o carnê e fez essa excelente live. Muito obrigado por todo esse conhecimento e muito sucesso. Continue essa trajetória aí que é de muito sucesso. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Sucesso. Que é isso, Brito. Eu que te agradeço, meu amigo. Muito sucesso para nós. E fiquem com Deus, pessoal.